Dou graças a Deus por saber que vocês também estão desse lado. Para mim ainda continua a ser um bocado estranho estar a falar para a máquina, porque não estou habituado a estas coisas, mas compreendo que é uma ferramenta de evangelização e é uma forma de fazer chegar a palavra de uma forma mais abrangente, fora das paredes da igreja, da sala de oração. E então eu agradeço a Deus a presença dele aqui. É isso que nos traz aqui, a saber que Deus está aqui. E hoje tenho uma palavra para todos nós sobre aquela passagem bíblica que está registada em João 2, acerca da água transformada em vinho. É curioso que eu tive a ler de uma forma muito atenta para a Escritura, porque ela se revela a nós, não é? E então eu queria partilhar convosco alguns detalhes sobre esta Escritura, e ela é muito rica, uma Escritura tão pequena, mas é muito rica e é muito reveladora. Esta Escritura revela, não falando da cruz, praticamente revela o poder da cruz. E então eu faço questão dos irmãos, se tiverem Bíblia em casa, ou outra vez da aplicação do telemóvel, que sigam esta leitura da Bíblia. E oro a Deus desde já que o Espírito Santo possa encontrar corações receptivos, que Ele possa ministrar ao nosso coração e que Deus nos dê o entendimento, que toda a escama espiritual caia dos nossos olhos, todo o conceito religioso seja quebrado no poder de Deus, pela revelação da palavra, no poder do Espírito Santo. Amém? Então diz assim, vamos ler esta Escritura toda, portanto do versículo 1 até o versículo 25, que é toda a Escritura das bodas e a sequência dela, e depois vamos ver ponto a ponto de uma forma muito simples, mas eu creio que vamos ser todos abençoados com isso. Então diz assim, no terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? Ou seja, mulher, que tenho eu contigo? Muitas Bíblias têm esta tradução. Isto não é uma falta de respeito. Tratar mulher era honroso, não era desrespeito. Diz assim, que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. Não sei como é que estão as vossas traduções. Ainda não é chegada a minha hora. Ok, pronto. É a mesma coisa. A minha hora não chegou. E nós vamos ver a que é que Jesus estava a referir. Não é? Sua mãe disse aos serviçais, olha, façam tudo o que ele vos mandar. Depois diz, havia ali perto 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Portanto, era um ritual. Ok? Era um ritual. E em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Outras Bíblias falam de tretas, falam outro tipo de... São medidas. São medidas cúbicas sobre líquidos. E disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. Diga comigo, encham os potes com água. E os encheram até à boca. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado de mesa, ou seja, ao mestre-sala, como dizem outras Bíblias. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. E a minha Bíblia diz assim, revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Não sei como é que a vossa Bíblia diz. Manifestou a sua glória. Pronto, é igual. Depois disso, porque isto é importante. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, a vossa Bíblia diz Páscoa judaica? Sim, diz a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus, não é? Ok. Também é importante.
Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois e ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Ou casa de negócio. Pronto. Seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Portanto, isto era a manifestação do zelo de Jesus pela casa do Pai, que era considerada o templo. Não é? Depois diz assim: então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Ou seja, quem és tu que chegas aqui, dizes que a casa é do Pai, arrebentas com a mesa dos cambistas, dás a volta a isto tudo? Que autoridade é a tua? E pedem um sinal miraculoso. E Jesus diz assim: Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu em 3 dias o reedificarei. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o quê? Era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra de Jesus, que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, diga comigo, na festa da Páscoa. Na festa da Páscoa. Já não era a Páscoa dos judeus, era a festa da Páscoa. Vocês estão a entender? Sim, e nós vamos ver a importância disso. Exato. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois os conhecia a todos. Exato. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Olhem para mim. Eu estava sentado e estava a ler esta escritura e comecei a lê-la de uma maneira diferente. Reparem que Jesus aqui começa a falar acerca da transformação. O milagre foi a transformação. Exato. Não é? É exatamente o que acontece connosco. Quando nós aceitamos a Cristo, o que é que se dá? Uma transformação em nós. Exato. É a transformação da água, ou seja, do nosso aspecto exterior, Sim. não é? Em vinho. Exato. O que é que o vinho é? É purificador. Qual é o símbolo da ceia? É o vinho. É o sangue. Simboliza o sangue. É ou não é? Porquê é que Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora? Porque ele estava a falar do seu sacrifício. Claro. Jesus, naquele momento, transforma a água que era usada para a purificação, ou seja, para a limpeza externa. Exato. Ele vem e transforma aquela água em vinho purificador. Ou seja, o simbolismo deste milagre, vê se concordam comigo. Não quero que vocês concordem por concordar. Claro. A mim não me agrada nem interessa a ninguém. Não, claro. Nem lá em casa. Não. Agora, discernindo isto pelo Exato. Espírito, Exato. o sinal miraculoso de Jesus, não houve nenhum único sinal miraculoso para Jesus se exaltar. Não. Sempre houve um aspecto didático. Exato. E então o que é que ele faz? Ele transforma a água em vinho, Exato. simbolizando realmente a transformação da purificação externa, que não tem valor nenhum, Exato. para a purificação interna. Porque o vinho não é para a gente se lavar com o vinho. Claro. O vinho é para a gente ingerir. Exato. É ou não é? É verdade. E então ele diz aqui, respondeu Jesus: que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. E então depois no verso 6 diz assim: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Ou seja, Jesus vem e quebra um paradigma de uma tradição. Porquê? Se nós olharmos para esta escritura que acabámos de ler, nós conseguimos detectar uma coisa. Vocês vejam o poder da religião. A religião aprisiona. A religião aprisiona. A religião é composta por quê? Por rituais. Exato. É composta por regras. Exato. É composta por normas. É composta por leis. É verdade. Que prendem o homem naquilo. Se tu saíres desta bolha, tu estás exposto à maldição. É verdade. Ou seja, Jesus, o que é que ele vem dizer? Ele, quando fala acerca da destruição do templo, ele está a falar precisamente acerca disso. Olha, destrua o templo que eu vou edificá-lo em 3 dias. Ele estava a falar acerca do seu corpo. Exato. Quando Jesus Cristo é crucificado e expira, não é? Diz, olha, disse, Senhor, está consumado, e expirou, o que é que aconteceu? O primeiro sinal que houve foi o véu do templo rasgar-se. Exato. O véu do templo se rasgou. Sim. O véu do templo era usado nesse aspecto para quê?
para fazer com que as pessoas dependessem do sacerdote. O sacerdote é que ia lá, o sacerdote é que recebia as ofrendas, o sacerdote é que recebia as ovelhas, recebia os bodes, recebia os cereais, recebia aquilo tudo. E hoje em dia, a igreja dos nossos tempos, o que é que ela faz? Vai ratear todas essas coisas e vai pô-las em prática para prender as pessoas. É verdade. Olha, dá que o Senhor dá 100 vezes mais. Queres receber a cura? Tens que sacrificar. Ou seja, hoje há o apelo ao sacrifício para quê? Para tornar a pessoa dependente da denominação, da organização, enquanto que a igreja não é organização, coisa nenhuma. A igreja é um corpo vivo, não tem nada a ver com a organização. E enquanto a glória se manifestava no templo, quando o véu do templo se rasgou, se cumpre a profecia, olha, tão certo como vive, toda a terra será cheia da glória do Senhor. E então a glória se espalhou por toda a terra. Porquê? Porque agora a glória já não está confinada ao templo. A glória já não está confinada à religião. Exato. As pessoas, quando queriam orar e oferecer sacrifícios, elas dirigiam-se ao templo. O templo era o lugar de aprisionamento. E então o que é que acontece? Pelo lugar de aprisionamento, eles perverteram o templo, que era um lugar sagrado, numa casa de negócio. Nós hoje vamos ver. Veja aquela obra em Fátima. Eu, quando estava a ler esta escritura, veio ao meu coração Fátima. Logo. Veio ao meu coração Lourdes. Logo. O que é que aquilo é? Aquilo é uma prisão para quê? Faz o voto, tens que pagar o voto, tens de sacrificar, tens que ir de joelhos, tens que oferecer uma vela. O que é que está à volta daquilo tudo? O negócio. O que é que Jesus foi encontrar dentro do meio religioso? Negócio. O que é que nós encontramos hoje no meio da igreja? Negócio. É verdade. Vocês, por questões de ausência, por questões da família, não estiveram no domingo. E nós tivemos a constatar precisamente isso. Nós precisamos de recursos para sustento da obra, nós nos cotizamos. Não foi, vamos levantar uma oferta especial, vamos fazer um voto não sei quê, vamos fazer não sei quantos, porque isso é tudo negociata. Isso é tudo negociata. É isso mesmo. As pessoas dão o dízimo para comprar a proteção de Deus. Olha, dá o dízimo porque aí a maldição não chega à tua casa. Olha, se tu deixares de fazer, és amaldiçoado. Ou seja, Jesus veio encontrar a religião instalada. Quando a Bíblia fala no livro do Antigo Testamento acerca da Páscoa, não é a Páscoa judaica, é a Páscoa do Senhor. Exato, é isso mesmo. Mas a religião tomou-a logo como sendo a Páscoa dos judeus. Exato. Mas a Páscoa não era só dos judeus. A Páscoa também era do escravo. Claro. O escravo, se quisesse participar na Páscoa, ele apenas só tinha que se submeter à circuncisão e ele imediatamente era acolhido no seio da família. Exato. A Bíblia mostra isso. Claro. Mas eles apoderaram-se da Páscoa, dizendo a Páscoa é dos judeus. Não, a Páscoa não é dos judeus. A Páscoa é do Senhor. Exato. Esta é a Páscoa do Senhor, é o que a Bíblia diz. Claro. E por isso é que aqui a Bíblia diz que era a Páscoa dos judeus, mas depois Jesus mais à frente fala do quê? Da Páscoa. Páscoa. Já não fala dos judeus. Não. Vocês estão a compreender? Sim, sim. E então ele continuando a ler, disse Jesus aos serviçais, enchem os potes com água. Depois diz, agora levem ao mestre de sala. O poder de Deus, tudo o que é de Deus, é espiritual, não é visível. A Bíblia não mostra aqui em lugar nenhum que a água mudou de cor. Não. Ou diz? Não. Não diz. Não. O poder de Deus tem que ser provado, tem que ser experimentado. Exato. Esse desafio foi o desafio que Deus lançou no livro de Malaquias. Provai-me nisto. Exato. Se eu não vos abrir as janelas do céu. Exato. Provai e vede que o Senhor é bom. A todo o tempo Deus está a dizer assim, conheçam, provem de mim, conheçam. Exato. Mas a partir de agora, a partir de me conhecerem, têm que agir de uma maneira diferente. É isso. E então Jesus diz aqui, agora levem um pouco, estou a ler o verso 8, então depois de encherem, levem agora um pouco ao encarregado da festa, ou seja, ao mestre de sala. Porquê? Porque ele é a pessoa capacitada para dizer é bom ou não presta. Claro. Porque nenhum vinho era posto na boda sem primeiro ser experimentado. Assim como antigamente no tempo dos reis havia o copeiro, Sim, não é? sim, exato. O copeiro o que era? O copeiro era o filtro protetor do rei. Claro. Porque se a bebida fosse envenenada, quem morria era o copeiro. Exato. Exato. Certo? Isso. E então Jesus leva ao mestre de sala, e agora vamos ver se é aprovado ou não é aprovado. Mas é curioso que a citação que o mestre de sala faz é completamente contrária àquilo que Jesus falou.
Jesus disse assim, eu compreendo que ninguém tenha provado o antigo, diz melhor é o primeiro. Ninguém. Mas aqui disseram. É o contrário. Aqui disseram. Porque provaram do poder transformador, do poder transformador que operou através de Jesus. Claro. Porque ele depois diz assim, o mestre Sala. Então lhes disse, levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. No verso 9 diz, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Irmãos, a Bíblia não mostra aqui nenhuma exclamação. Uau! Não. Porque se tivesse sido transformada em cor, Claro. ele já não, ele dizia logo, mas de onde é que este vinho veio antes de provar? Olha que vinho tão... Não é? Exato. Mas ele não. Ele vai e prova aquilo. Olha, de onde é que isto prova aquilo? E diz assim, prova a água de que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse-lhe, olha, todos servem primeiro o melhor vinho, alusivo ao Antigo Testamento. Sim, sim. Todos servem o primeiro. Exato. E depois diz assim, e depois de os convidados já beberem bastante, o vinho inferior é servido. Por isso é que a Bíblia diz que ninguém que tenha provado do primeiro diz que o último é melhor. Mas este agora vem contradizer tudo, ou seja, a tradição já não é o que era. Jesus veio tocar as voltas todas. E então ele diz assim, ao contrário daquilo que se diz, eu vou-vos dizer uma coisa, melhor é este. Melhor é este. Vocês estão a compreender? Sim. Os religiosos têm os interesses instalados. Vamos lá ver. O que é que Jesus veio fazer? Jesus foi uma afronta ao poder religioso. Exato. O nosso caráter de pregação tem sido uma afronta. Vocês podem não ter essa consciência. Mas o nosso caráter de pregação tem sido uma afronta. É verdade, é. Porque vai contra todo o sentimento religioso. E todo o conceito do mérito. Eu sou melhor. Eu faço isto, eu faço aquilo. Nós oramos muito, vocês oram pouco. Nós fazemos muito, vocês fazem pouco. Então o que é que eles cultivam? Cultivam o mérito. Exato. E Jesus está a dizer que o mérito não tem valor algum. Onde a graça de Deus manifesta, não é por uma questão de mérito. É por uma questão de graça. Claro, exato. Porque o que é de graça não custa. Não. É verdade. E então depois Jesus continua. Todos servem primeiro o melhor vinho e depois os convidados já beberam bastante e então o vinho inferior é servido. Ou seja, o que veio por último não é melhor que o primeiro. Pois. Isto era a tradição. E nós sabemos perfeitamente bem isso. Quando os bêbados estão bêbados, até a água é vinho. Pois é. Não é? Até a água é vinho. Pois é. E então depois diz assim, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Quem é que disse isto? O mestre Sala. Foi. Porque ninguém procura a sua própria glória. Jesus Cristo não procurou a sua glória. Jesus não se dizia, fui eu. Não. Jesus fez o que tinha a fazer. Olha, façam isto. Claro. Jesus não fez mais nada. Façam isto. Este sinal é um sinal profético. O primeiro milagre é um sinal profético da transformação, do poder transformador da palavra saída pela boca de Jesus. Exato. Em que ele não disse, água! Bim! Não. Nem tinha lá uma varinha mágica para tocar na água. E agora, 1, 2, 3, bim! Não. E a água virou vinho. Não, ele disse, é a talha da purificação, porque tudo é simbólico. É a talha da purificação? É a talha da purificação. Essa água é para quê? Para vocês lavarem o copo, lavarem o prato, lavarem as mãos, lavarem os pés, lavarem a cara, para depois entrarem no banquete. Ok. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Vocês preocupam-se muito com o exterior, mas Deus se preocupa com o íntimo. É isso. Vocês olham para a imagem, Deus olha para a essência. É isso. E então Jesus está a apelar à essência do homem. E está a apelar aqui ao poder purificador do seu sangue. Simbolizado no vinho. Exato. Não sei se os irmãos estão a seguir o raciocínio lá em casa também. Eu estou a ver aqui a cruz. É isso. É verdade. Eu ouvi uma vez um homem dizer assim, antes de Deus ter dito haja luz, ele disse primeiro, haja cruz. Faz todo o sentido. Porque a Bíblia diz que a morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, a morte do Cordeiro já estava pré-definida desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Se estava antes da fundação do mundo, a cruz vem antes da luz. Exato. É verdade, é isso. Está certo. Está certo. O plano redentor não foi feito agora. O plano redentor foi feito antes da fundação do mundo. Exato. Porque nada daquilo que foi feito se fez sem Jesus Cristo. Certo?
O plano redentor já estava com Jesus na calha. Então faz sentido. Antes de dizer haja luz, disse haja cruz. Exato. Claro que não está registado na Bíblia. Claro. Mas pensando, ponderando acerca disso, faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Mas depois diz assim, continuando, diz assim, este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. A glória foi revelada, irmãos, onde? No templo? Não, fora do templo. A glória foi revelada fora do templo, mas a glória era manifesta no templo. Exato. A arca estava no templo, Exato. o sacerdócio era exercido no templo, e Jesus estava a dizer, não, isso vai acabar, o templo vai ser destruído, e eu vou edificar o templo em 3 dias. E a partir de agora, toda a terra será cheia da glória do Senhor. Todo lugar é lugar para a prática de culto, todo lugar é lugar para invocar o nome de Deus, todo lugar é lugar para nós termos acesso a Deus. Exato. Nós podemos dizer assim, bom, pastor, então não é necessário congregarmos-nos. Não vamos por aí. Porquê? Porque eu sinto falta. Claro. Eu sinto essa falta. Exato. Da comunhão, da partilha. Claro. Se eu não congrego, como é que posso partilhar? Como é que posso como é que posso compartilhar? Como é que posso... Então, mas não é obrigatório ofertar? Não é obrigatório. Nunca no reino de Deus nada é por obrigação. Exato. Nós podíamos viver com Deus, tranquilos, impávidos e serenos, sem contribuirmos. Sim. Não nos vamos enganar. Exato. A religião é que não quer dizer isso. Porque a religião vive disso. Claro. A religião vive disso. Se tu não és dizimista, és amaldiçoado, estás a roubar a Deus. A Bíblia diz que não há quem tenha deixado casa, pai, mãe, irmãos, por amor de mim do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. E as pessoas não pensam nos irmãos, nas irmãs, nas casas. Pensam em dinheiro. É verdade. Pensam na multiplicação do dinheiro. E como a igreja, como meio eclesiástico Exato. é religioso, aproveita a fragilidade do ser humano, não há ninguém mais fácil de ser enganado do que uma pessoa carente. É verdade. É isso. E o que é que a igreja espoleia? É. As pessoas carentes. É verdade. Você é carente, irmão, se nem em tempo de fome. Pois. Vão buscar a viúva de Sarepta. Se nem em tempo de fome. Não. As coisas não são assim pela fé. As coisas pela fé são feitas com base naquilo que Deus diz. É isso. E não é com base nas artimanhas dos homens. Claro. É verdade. Desculpem a minha sinceridade. É verdade, é isso mesmo. As artimanhas dos Estou de homens acordo. Eu sei que assim não contribuo para a arrecadação financeira. Eu não contribuo para a arrecadação financeira. Porque para Deus, isso não vale nada. Claro. O que vale para Deus é o que é que me leva a dar. O que é que me estimula a dar. É preciso eu tirar uma palavra. Irmãos, Deus está aqui a dizer que o que semeia pouco, pouco se fará. O que semeia com abundância fará. O que é que esse pregador está a querer? Está a querer mexer no bolso do irmão para o incentivar a dar. É. Há igrejas que têm uma vez por mês, ok, deu o seu tudo. Deu o seu tudo, sabe uma coisa? Uma igreja está a ser agora obrigada a devolver dinheiro a crentes. No Brasil há uma igreja neste momento que foi condenada a devolver dinheiro aos crentes. Por causa de promessas que foram feitas, tem que Deus vai dar e não sei o quê. E as pessoas deram e não receberam nada em troca, depois foram ter com o pregador e disseram, eu dei e as coisas não aconteceram, eu queria o meu dinheiro de volta. Não, está dado. Acabou. E então meteu aquilo em tribunal e ganhou uma causa. Como? Não sei, mas que ganhou a causa, ganhou. É isso mesmo. Como ganhou a causa, ganhou. Pois claro, é isso mesmo. Porquê? Porque estimulam o interesse do ser humano. É verdade. Se não vai pelo medo, vai pela ganância. É verdade. Dá-te o Senhor dá 100 vezes mais. É verdade. É a ganância de querer. Ou então, se não deres, estás amaldiçoado, o diabo toma conta da tua vida. Então é pelo medo. Então as pessoas são presas ou pelo medo ou pela ganância. É verdade. Por isso é que eu me sinto honrado em fazer parte de um grupo de irmãos como nós, É verdade, é isso mesmo. que isso não existe no nosso meio. Claro. É isso Porque Paulo mesmo. também disse que ninguém dê com tristeza ou por necessidade. Claro. Deus ama quem dá com alegria. Vocês Claro. pensam que essas pessoas dão com alegria? Não. Essas pessoas estão a fazer da oferta um investimento. É Mas a oferta não é investimento, irmãos. isso. É um compromisso com Deus para o avanço do Evangelho. É isso. Não tem nada a ver. E eu não quero receber nada de Deus em troca. Exato. Eu já tenho tudo o que é É dele. isso mesmo. Nós já temos à nossa disposição tudo o que é É dele. verdade. Não sei se vocês estão a compreender. Sim, é isso. Porque, entretanto, continuando a ler, ele fez este milagre, ele está a falar acerca da transformação,
E ele chega e vai mostrar a eles a razão da transformação. Olha, querem ver? Venham cá comigo ao templo. E ele sobe ao templo. Portanto, na Páscoa, o templo estava a abarrotar, estava cheio. O que é que ele vê? Ele vê que no meio da dedicação do povo a Deus, entra o negócio. Porque a moeda romana, que era a moeda que circulava naquela altura, não era aceite no templo. Então os cambistas viram ali um furo. Não, vamos montar aqui umas mesas de câmbio e pronto. E agora não tragam nada de casa, a gente tem cá tudo. Isso é o que o povo quer. Pois, é verdade. Isso é o que o povo quer. É verdade. Eu não sei se há igrejas que já fazem isso. Eu sei que há igrejas que já metem óleo nos telemóveis. Abençoam os telemóveis só para darem boas notícias. Mas qualquer dia começam a vender telemóveis ungidos. Não me espanta. Não me espanta. Não me espanta. E as pessoas na superstição, Meu Deus. porque a religião cultiva a superstição. Não há religião nenhuma que não seja supersticiosa. Vocês vejam a atitude dos jogadores evangélicos, católicos, muçulmanos. Eles oram antes de entrar no campo, mas oram em público. Isso é hipocrisia. Exato. Porquê é que eles não o fazem nos balneários? Porquê é que eles não fazem a oração? Olha, tu quando orares, vai e fecha-te no teu quarto. isso mesmo. Nós temos que discernir para ver quem é que é movido pelo Espírito de Deus ou quem é que é movido pela hipocrisia. Exato. É verdade. Isto não é criticar, é uma observância. É uma observância. Porque, Claro. irmãos, o anticristo está aí. Tá. E o anticristo já está. O anticristo está no púlpito. Tá. Fico maneiro. Quando você vê uma igreja a fazer apelos para sacrifícios, não tenha dúvidas nenhumas, o diabo está ali, a religião está ali. E quem é que é o pai da religião? É o O diabo. diabo. Exato. O diabo é que é o pai da É, religião, é. irmãos, não é Deus. É isso. Deus não fundou religião nenhuma. Jesus Cristo não veio fundar o cristianismo. Ele veio se tornar caminho para nós. E o nosso caminho não é uma religião, é uma pessoa. É Jesus. É isso mesmo. É Jesus. É verdade. E então ele continuando diz o verso 12. Depois disso, desceu a Cafarnaum com a sua mãe e seus irmãos e ali ficaram alguns dias. Quando estava chegando a Páscoa judaica, ou seja, a Páscoa tradicional dos judeus, a Páscoa que a religião tomou para si, agora há a Páscoa dos católicos, agora há a Páscoa deste, há a Páscoa daquele, nós só temos uma Páscoa, é Cristo. É Cristo. É isso. Cristo, nossa Páscoa. É isso. É verdade. Porquê? Porque foi Cristo que nos libertou. E a Páscoa é uma libertação. É isso. É verdade. E então diz assim, quando já estava chegada à Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. E no pátio do templo viu ali alguns vendendo, diga comigo, vendendo. Vendendo. Ora, o que é que você vê em Fátima? É a mesma coisa. É venderem as velas, É. e as velas são recicladas, Sim, exato. e aquela vela é vendida milhares de vezes. É. Aquilo é um negócio. É. Mesmo a ser. O que é que aquilo tem a ver com Deus? Eu não critico as pessoas que lá vão. Claro, Eu critico o enganado. clero que sustenta aquilo. Estou Porque esses é que vão ser julgados. É. Porque as pessoas quando lá vão enganadas. movidas por É. sinceridade de coração, É. Deus as perdoa. Agora, os líderes, porque o livro de Malaquias e o apelo dos profetas foi essencialmente ligado aos líderes religiosos. A criticar os líderes religiosos. Exato. Porque os líderes religiosos é que estimulam essas coisas. É verdade. Então há uns anos não entrou um indivíduo com uma bulldozer dentro de uma igreja lá embaixo no Algarve, destruiu aquilo tudo. Porquê? Porque foi espoliado, foi roubado Não literalmente. tinha dinheiro. Enganado literalmente. É. Entregou o dinheiro toda a igreja Foi. e não ficou com nada. Foi, E o foi. milagre não aconteceu. É Porquê? verdade. Porque a Bíblia não promete, É irmão. verdade, é. Isso também vi. Isso Deus também não cobra nada por milagres, irmãos. Uma pessoa não é uma pessoa... Irmãos, mostrem-me lá na Bíblia onde é que Deus cobrou por dinheiro. Não. Mostrem-me lá na Bíblia onde é que alguém teve que pagar alguma coisa Não. para ser curado. De maneira nenhuma. Mostrem-me onde é que alguém teve que fazer algum sacrifício para ser curado. Não. Nada. Nada Não, disso. eles eram curados. Claro. Mas depois, para calar a boca aos sacerdotes, vai e apresenta-te ao sacerdote. Exato. Para quê? Para que ele veja que eu sou. Isso depois. Exato, é isso. E que a cura não está no templo, nem está na religião. É isso. A cura está naquele que põe a fé em mim. É. Estão a ver? É verdade. E então continuamos. Olha, então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos os do templo. Eu creio que dias virão em que isto vai acontecer de uma maneira diferente, mas isto vai acontecer, irmãos. Isto vai acontecer. Porque assim como nós fomos renovados no entendimento, Deus está a renovar outros no entendimento. Não somos únicos. Exato. Há pessoas que têm uma perspectiva de igreja completamente igual à nossa. Eu tenho a certeza absoluta. É verdade. Porque nós não somos únicos. É verdade. Era impossível sermos únicos. É verdade. E então diz aqui. Então ele fez um chicote.
Verso 16. Aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se então do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Jesus dizia, eu não posso aceitar uma coisa destas. Para existir um templo para isto, que ele caia. Claro, lógico. E caiu ou não caiu? Caiu. Pois. No ano 70 da nossa época. É verdade. Caiu ou não caiu? Caiu. E a Bíblia é clara, diz assim, então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso é que o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isto? E Jesus respondeu, olha, destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Exato. Depois os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era do seu corpo. É, exato. Porquê? Porque está escrito, Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Exato. É isso mesmo. A confinação, a religião apoderou-se, assim como muitas igrejas ainda se apoderaram. Deus está na minha igreja. Deus não está naquela, está na minha. Deus não está na minha, está na outra. Deus não está na outra, está na outra. Parece que Deus é propriedade exclusiva de uma denominação. É verdade. Enquanto que na verdade não, a igreja é dele. Exato. Se alguém é propriedade de alguém, somos nós que somos propriedade de É Deus. isso. A igreja não é detentora da propriedade de Deus. Exato, é verdade. Então como é que a igreja, oh Deus faz isto, oh Deus faz aquilo, a igreja manda, claro que não manda, não é? Não manda, mas, claro. mas ela faz isto, olha Exato. Deus, abre caminho e tal, oh Deus dá-me um emprego, oh Deus dá-me isto, então Deus agora Deus agora já substitui a segurança social, Deus já substitui o centro de emprego, Deus já substitui isso tudo, hospitais vão fechar porque Deus criou tudo. Meu Deus. É ridículo o que a religião incute nas pessoas. Mas se quiseres abençoar, a bênção tem um preço. Olha, 7 dias, tens que fazer um voto de 7 dias, tens que fazer não sei o quê. Eu vinha no carro e vinha a dizer assim. Vinha a pensar cá com os meus botões. Mas é verdade isso. Vamos falar do aspecto da Eucaristia católica. É verdade. A toma da hóstia, ela tem que ser precedida de uma confissão ao padre. Todo aquele que não se confessa não está em condições de tomar a hóstia. Está em jejum. Repare, o que é isto a não ser uma manipulação religiosa? É verdade. É verdade. O que é isto a não ser uma manipulação religiosa? É. Olha, tu não casas pela católica se tu não fores batizado e crismado. Exato, é verdade. O que é isto a não ser o ciclo religioso a apertar as pessoas? É verdade. É o preço que elas têm a pagar. É. Estão a ver? É verdade. Mas onde é que a Bíblia fala isso, irmãos? Não. Mas é verdade isso. Então o povo está completamente cego. Eu não falo só dos católicos, eu falo dos evangélicos. Exatamente. Você tem muitas igrejas evangélicas onde você vê rituais. verdade. São ritualistas. É. E paneira. Mas a igreja de Jesus não tem nada a ver com isso. Há igrejas evangélicas que são tomadas de uma superstição tal que, meu irmão, as pessoas vêem o diabo pendurado em tudo quanto é canto. É pendurado no candeeiro, é pendurado ali, é pendurado lá, é pendurado... Vê o diabo em tudo quanto é lado. As pessoas até fogem da própria sombra. E eu estou a dizer isto porque eu vivi isso na pele. Eu tive uma vez uma situação de uns irmãos, que eu fui visitar um grupo familiar, claro que não vou mencionar o nome de ninguém, não é? Mas em que o marido e a mulher estavam em choque por causa da mulher estar a dizer assim, dele a dizer assim, não, tu tens que dar o dízimo, eu também tenho que dar o dízimo, senão a maldição entra na nossa casa. E ela veio a chorar tipo, comigo e disse, pastor, irmão, desculpem lá, irmão, então o meu marido está-me a dizer isto, então se eu vou dar o meu dízimo, vou dar o dízimo dele, eu não fico com dinheiro para comprar os livros para os meus filhos, como é que fica? Está mal. Deus não quer. É isso que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia ensina assim, olha, se tu tiveres dentro da tua casa alguma necessidade, supra necessidade da tua Exato. casa, então depois oferece, É ou isso dá. mesmo, é verdade. O que é que Jesus ensinou? Olha, vocês invalidam a lei pela vossa tradição. Porque se vocês disserem, se o pai estiver com fome e se a mãe estiver com fome, e se vocês disserem assim, eu realmente tenho, mas o que eu tenho é para o Senhor, não é para vocês. Não. Vocês não invalidam a lei pela vossa tradição, porque está escrito, honra pai e mãe. É verdade. Vocês estão a compreender? Sim, é verdade. Mas eu sei que havia pessoas no nosso meio que faziam isso. Meu Deus. Estão partidas completamente para a fé. Completamente partidas. Jesus. Porque acabaram por chegar à conclusão que isso não funciona. Porque isso desenvolve uma ligação com Deus completamente promíscua. É uma ligação doentia. Porque à primeira que aconteça e que Deus não intervenha na vida delas, imediatamente se afastam da fé. Porque dizem, como disse o povo de Malaquias, inútil é servir a Deus. É verdade, é isso. Isso eram bons obreiros. Bons obreiros!
Bons obreiros. Bons obreiros, pessoas dedicadas, porque dentro da... Ouça uma coisa, nós falamos isto e com dor da alma. Porquê? Porque vocês reparem, porquê é que Deus levantou o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era a pior coisa para a igreja. O apóstolo Paulo perseguia os que eram do caminho. O apóstolo Paulo pediu cartas para Damasco para dar cabo deles. O apóstolo Paulo consentiu com a morte de Estevão. O apóstolo Paulo não tinha nada que apelasse a favor dele, a não ser uma coisa. Aquilo que o Paulo acabou de dizer, zelo. Paulo era zeloso. Paulo tinha zelo pela lei. Paulo era zeloso na lei. Ele diz, na lei sou irrepreensível. Levo vantagem a eles todos. Exato. Eu sou hebreu de hebreus. Na lei irrepreensível. Ou seja, ele considerava que estava a fazer bem, que estava a trabalhar a favor de Deus. E Deus sabia que ele estava completamente errado. É aquilo que eu costumo dizer. Claro. Ele estava no caminho certo, mas no sentido errado. Exato. E então o que é que Jesus Cristo disse? Não, olha, ele é para mim um vaso escolhido. Porquê? Porque ele é zeloso. E quando as escamas lhe caírem dos olhos, ele vai dizer assim, pera lá, afinal estava no sentido errado. Eu vou dar meia volta e vou tomar o rumo certo. Exato. E foi o que aconteceu, não foi? Foi. Ele teve que lutar muito mais. Porque irmãos, ele teve que contradizer tudo aquilo que ele defendia. Exato. Por isso é que eu admiro o ministério de Paulo. Exato. E muito mais eu admiro a Deus. Porque foi buscar um homem assim. É verdade. Em que toda a gente dizia, caramba, é esse, até o próprio Ananias, que o Jesus disse, olha, vai lá e vai ungí-lo, porque ele para mim é um vaso escolhido, não é? Ele disse, mas espera lá, senhor, tu não deves estar a bater bem, porque tu sabes quem ele é, isto é o tal, eu sei quem ele é, eu sei quem ele é. Claro. Mas convém que ele saiba, convém que ele entenda que a chamada dele é para sofrer em favor do Evangelho. Então o que é que teve que ser quebrado em Paulo? O sentimento religioso. Ainda no domingo nós lemos aquela escritura do apóstolo Pedro. Sim, sim. De Paulo, nos Claro. Atos dos Apóstolos, Sim, sim. em que Paulo repreende o Pedro. Claro. Porquê é que o Paulo repreendeu o Pedro? Não era porque o Pedro estava a comer e a beber com os gentios. Não. O Pedro tinha duas faces. Pois. Quando não estavam os judeus, ele comia com os gentios e não tinha problema Pois. nenhum. Mas quando os judeus chegavam, ele ignorava os gentios e comportava-se como judeu. E Exato. pode dizer, espera lá, tu não podes andar com o pé cá até lá. Claro. Isso está mal, ó Pedro. E ele mete-lhe o dedo no nariz, ó Pedro, tu és repreensível. Exato. Tu tens que ser uma coisa ou outra. Não podes agora, lá por causa dos outros, então, mas persuado eu a homens ou a Deus? É isso. Então tu estás a fazer isso para agradar és como o espanhol, queres estar bem com Deus e com o diabo? Não Pois. pode ser. Tu tens que escolher. Agora, és repreensível. Portanto, se tu estavas a comer com os gentios, deixa os judeus virem e continua a comer com os É gentios. isso mesmo. É verdade. Não tens que fazer nada para agradar aos outros. Exato. E muitas vezes as pessoas fazem para agradar aos outros e não se importam com Deus. É verdade. E isso é o quê? Isso é o mover das pessoas através da religião. Sim, sim. É isso mesmo. O que é que vocês acham? É verdade. E Jesus vem e acaba com aquilo tudo. É verdade. Ele vira à mesa dos cambistas, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. E estes discípulos lembraram-se, hoje é 7 dias para isto, 7 dias para aquilo, é a fogueira não sei qual, é o voto do dá tudo. Isso é uma forma de prender as pessoas e de tornar as pessoas dependentes de coisas que Deus não promete. E o que é forte para ser usado para isso? O Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento não é a imagem expressa, o Antigo Testamento é a sombra e ele aponta para Cristo. Mas eles não querem que o Antigo Testamento aponte para Cristo. Não. Eles querem tornar as pessoas cativas de regras, normas e leis. É verdade. Não é se o meu bom procedimento não for já fruto de uma nova natureza, então eu sou um hipócrita. Exato. Eu estou a fazer as coisas só para parecer bem. Verdade. Isso mesmo. Não, nós temos que ser aqueles que o mundo olha para nós e diz assim, pelos frutos os É conhecereis. verdade. É isso mesmo. E nós temos que dar bom fruto para que Deus venha a ser glorificado através desse bom fruto. Claro. E o bom fruto se dá através do quê? De uma nova natureza. E essa natureza vem a nós através do quê? Através do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Exato. E então, esta escritura abençoou-me tremendamente e eu olhei para ela de uma maneira completamente diferente, irmãos. Em que vi realmente o poder transformador. A água que era para lavar, não, parem com isso. Vocês são como aquela, vocês lavam o exterior do copo, mas o interior do copo fica cheio de sujeira. Vocês são como os poucos caiados. São bonitos por fora e são cheios de podridão por dentro. Exato. Não, vocês têm que procurar o lado do interior, porque se o teu interior estiver limpo, os teus olhos estão bons. Se os teus olhos estão bons, o teu corpo tem luz. É verdade. É isso mesmo. É isso Amém? mesmo. É isso mesmo. É mesmo. Glória a isso. Deus. Vamos ficar aqui um pouco mais. Eu quero saudar os irmãos lá em casa.
gostaria que os irmãos meditassem nesta Escritura, ponderassem nesta palavra, porque ela é muito rica. Deem continuidade depois à leitura do encontro de Jesus com Nicodemos, porque ele vai falar acerca do novo nascimento, vai explicar ao Nicodemos que ele era um homem da lei, então ele estava completamente com o entendimento vedado, e depois Jesus se revela a ele e lhe vai dizer que quem não nascer da água e do Espírito, então esse não pode entrar no reino, nem pode ver o reino, sequer, tão pouco. E então eu me despeço de vocês com estes irmãos, até à próxima semana, que Deus vos abençoe e que este pequeno momento tenha sido útil para vocês, em nome de Jesus. Eu deixo-vos aqui um apelo, não se deixem prender por laços de religião, porque não há religião nenhuma que nos leve a Deus. Só há um que nos leva a Deus, é Jesus Cristo. Amém. É verdade. Amém? Só há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É verdade. Deus vos abençoe. Graças a Amém. Deus.